E essa pandemia, que graças a Deus está indo embora, sem deixar lembranças para nós, pelo menos não deixando lembranças positivas. A gente pensa assim, mas não é bem assim. Isso é o que todo mundo pensa, que vai embora, que eu não quero nem lembrar. Não, vai ter coisa que você vai lembrar, porque por incrível que pareça, houve muita coisa aqui boa. Veja só, todo mundo estava reclamando porque nós entramos em 2020 num distanciamento social, certo? Bom, eu já comentei aqui que, na realidade, o mundo estava mexido, né? O mundo era uma coisa estranha, todo mundo correndo, e poucos foram os que perceberam que, em realidade, nós já estávamos vivendo um distanciamento social antes da pandemia. Porque você não tinha contato com as pessoas, você não tinha contato com todo mundo, era difícil você ter tempo para parar e conversar com alguém com calma. É sempre correndo, sempre querendo fazer alguma coisa, desesperado. E aí, essa atividade intensa que você tinha no seu trabalho, no seu estudo, enfim, com aquilo que você fazia, fez com que essa agitação toda fosse para dentro da sua casa. E aí, além do distanciamento social, você passou a ter um distanciamento familiar. Porque você se distanciou dos seus filhos, dos seus pais, da sua esposa, do seu marido. Porque chegava em casa também, muitas vezes chegava tarde, na mesma agitação, sempre querendo fazer alguma coisa, seja no trabalho, seja do estudo, não importa, mas você sempre estava com alguma coisa para fazer, e com isso foi aos poucos se distanciando da sua família e não percebeu. Isso daí levou você a uma outra coisa, que foi um distanciamento seu, pessoal, de você mesmo. Olha que loucura. Porque você se desconectou de você. Porque em alguns momentos em que você estava tão intensamente preocupado em resolver os problemas do seu trabalho, do seu estudo, que você esqueceu de cuidar da sua saúde, você esqueceu de cuidar dos seus sentimentos, você se esqueceu de você, você ficou distante de você mesmo. E tudo isso te levou a ficar distante de Deus. Isso nos levou a ter um distanciamento espiritual. Tanta gente preocupada com tanta coisa, que se distanciou socialmente, familiarmente, pessoalmente e espiritualmente, e se desligou disso. Aí vem a pandemia, que te força a ficar dentro da sua casa. Uma pandemia que fez com que você tivesse vontade de encontrar as outras pessoas, coisa que você não estava fazendo. Você começou a ter vontade de querer encontrar com as outras pessoas, começou a ter vontade de querer sair da sua casa e encontrar todo mundo, até sua sogra. Você estava com saudade dela. Olha só. Além disso, essa convivência dentro do lar fez com que você voltasse a ter o convívio familiar, a fazer coisas que você não fazia há muito tempo. Sentar na mesa para tomar um café da manhã, sentar na mesa com a família para almoçar, sentar à mesa para jantar, no meio da tarde, vamos tomar um cafezinho, todo mundo junto, estava todo mundo em casa, todo mundo junto para tomar um cafezinho, e você se reconectou à sua família. Olha só. Então, você estava distante socialmente, a pandemia te fez ter vontade de encontrar as outras pessoas. Tanto que você passou a não perder nenhuma oportunidade, hein? Quando tinha uma oportunidade que você pudesse, já num momento mais seguro, se reunir com alguém, você ia. Essa pandemia te reconectou com a sua família. Essa pandemia se reconectou com você. Você passou a ter um olhar para dentro de si mesmo e começou a se ver melhor, perceber-se melhor. Muitas pessoas, passado o processo de pandemia, elas estavam mais saudáveis, começaram a se alimentar melhor, começaram a fazer uma prática esportiva, mesmo que em casa, lá, uma prática, um exercício, alguma coisa. E tudo isso também levou ao quê? Uma reconexão com Deus. Porque pensa num período que todo mundo rezou. Foi esse, hein? Pode ter começado por medo. Mas todo mundo rezou e isso nos forçou a nos conectar com Deus. Olha só. Então essa pandemia, na realidade, ela veio, é claro que nós lamentamos muitas coisas que aconteceram, evidente. Mas ela deu uma sacudida que a gente estava precisando tomar. Porque, afinal de contas, nós somos seres gregários, a gente precisa um do outro. Nós precisamos uns dos outros, precisamos viver em sociedade. Eu disse aqui uma vez que o ser humano, ele não é o ser dominante na Terra por ser o mais forte. Nós não somos mais fortes que um leão. Nós não somos mais fortes que um elefante, nós não somos mais fortes nem que uma barata. Ah, mas a barata eu piso, ela morre. Sim, ela morre, mas se estourar uma bomba atômica, ela vive, você não. Nós não é porque nós somos inteligentes, pega a pessoa mais inteligente do mundo, bota lá no meio do deserto do Saara.
Ela pode viver um pouco mais que os normais, que não sejam tão inteligentes, mas uma hora ela vai sucumbir, ela não vai aguentar. O que fez com que nós chegássemos a estar onde estamos foi o fato de viver em sociedade. Então nós precisamos uns dos outros, precisamos da nossa família, precisamos de nós mesmos, precisamos de Deus. Então a gente precisava dessa sacudida, claro que precisava. E lamentamos, evidentemente, as pessoas que partiram, claro que sim. Mas a gente tem que pensar também o seguinte, gente, Deus não erra. E a nossa confiança em Deus? Todos sabem que estamos passando por uma transição planetária. Chico Xavier já havia dito que se estourasse a Terceira Guerra Mundial até 2012, o mundo acabava. Mas se passasse de 2012, nós começaríamos o processo da transição planetária. Muito bem, não houve guerra antes de 2012, então nós estamos nesse processo de transição planetária que exige pessoas que precisam estar nesse processo. Essas pessoas que partiram, de repente elas não precisariam estar aqui agora. É simples assim. Deus chamou, e um detalhe, imagina só como que está o mundo, vocês estão vendo o mundo como ele está, nesse processo de transição planetária. Vocês acham que lá em cima é diferente, no mundo espiritual? Vocês acham que é diferente? Não é não. Lá também está uma coisa, porque eles estão se organizando lá também para isso. E Deus, veja, Deus precisa de gente boa do lado dele também. Então ele falou, vou chamar alguns para ficarem aqui do meu lado, que eu vou precisar de ajuda. E levou. Do instante que a gente começa a pensar dessa maneira, as coisas começam a ficar um pouquinho mais fácil. Agora, para pensar, falando dessa transição planetária, e que nós pretendemos seguir até que ela seja concluída, para a gente chegar ali do outro lado, vamos chamar dessa linha, né? Tá desse lado, tá a transição planetária, o outro lado. Nós estamos querendo chegar do outro lado. Muito bem. E o que a gente precisa para chegar do outro lado? Nós estamos em constante evolução. Se você pegar ali o Livro dos Espíritos, a pergunta 776, quando se pergunta da diferença entre o estado natural e a lei natural, ali é muito claro. Ele fala, o estado natural é a nossa forma primitiva, é o nosso estado bruto. Ou seja, nós estamos ali, uma pedra bruta, sem lapidação, sem nada. Esse é o estado natural. E nós não podemos ficar como esse estado natural, nós temos que evoluir, porque aí sim, a lei natural é a lei da evolução. Nós temos que crescer, nós temos que evoluir. Ah, mas espera um pouquinho, um cachorro, ele é cachorro e eu ensino ele a deitar, rolar, fingir de morto, ele corre atrás da bolinha, ele pega a varinha, atrás de volta, tá, mas ele é cachorro, ele não vai passar disso. Uma planta que você planta ali, você coloca aquela sementinha, rega, tal, ela cresce, ela vai ser planta, ela vai ser aquilo. Esses estão mais próximos do seu estado natural. Eles não vão evoluir além disso. Nós, por outro lado, saímos das cavernas e chegamos à Lua. Olha a diferença de alguém que pensa em comparar, sei lá, com um cachorro. Então nós que estamos nesse processo dessa lei natural, nós temos a necessidade de evoluir. Nós não podemos nos manter eternamente como crianças. E evoluir em diversos sentidos. E um que ajudaria muito nesse processo da transição planetária, e que ajudaria muito o mundo que está por vir, afinal de contas teremos novamente um maravilhoso mundo novo, seria, em primeiro lugar, nos desfazermos de algumas mazelas, algumas coisas que nós temos dentro de nós, e todo mundo tem isso aí, plantadinha, que nem uma sementinha que está lá plantada. E exatamente como uma semente, se você regar isso daí, vai crescer. Do que nós estamos falando? Nós estamos falando de um monte de coisa. De mágoa, angústia, tristeza, raiva, ira. Olha só. Se você regar isso tudo daí, o que vai acontecer? Vai crescer uma planta, não vai? Só que antes dessa planta crescer para cima, como qualquer planta, ela cresce primeiro para baixo, que ela tem que fazer raiz. Quanto mais você regar, vamos pegar o exemplo de um sentimento ruim desse só, a raiva. Quanto mais você regar a raiva, mais ela vai se enraizar no seu coração, mais ela vai fazer raízes profundas no seu coração e vai ficar preso ali em você. E aí você passa a ser uma pessoa raivosa. Quando você passa a ser uma pessoa raivosa, você começa a vibrar esse sentimento em volta de você. Vocês já estiveram perto de uma pessoa com raiva? Já, né? Gostoso, né?
A pessoa fica, né? Você sente, chega do lado, você sente até um arrepio, né? O problema é que essa pessoa, esse arrepio que você sente, é como se você estivesse recebendo um pouquinho do regadorzinho dela. Ela está jogando o regador em volta dela, assim, ó. Você está recebendo um pouco do regador dela, que está o quê? Irrigando para a sua raiva ali também aumentar. E se você marcar bobeira, a sua raiva aumenta. E ter raiva, cá entre nós, é uma coisa besta, hein, gente? Vamos falar? Meu pai tem uma frase que eu adoro. Ele fala que ter raiva de alguém é o mesmo que você tomar remédio e esperar que a outra pessoa morra. É a mesma coisa. Ah, eu estou com raiva dele. O cara não está nem aí para você. É você que está se prejudicando. Tem um pensador indiano, que fugiu o nome dele, é difícil pra caramba o nome do cara, mas ele disse que a raiva é você segurar um carvão em brasa para tacar em alguém. Mas você não taca, você está segurando, que você está com raiva. Você está segurando para jogar aqui. Cara, quem está se machucando é você. Então, esses sentimentos todos nós temos que matar, mas matar lá embaixo, na raiz, é que nem capim, né? Capim você corta, você arranca, bota uma grama bonita por cima, dali 2 meses o capim está dessa altura e a grama está morrendo. Se você não tirar da raiz, ele não sai. Então a primeira coisa, tirar esses sentimentos ruins, essas coisas de dentro de nós e evitar receber esse regador aí de quem tem esse sentimento para que isso não caia na gente. A gente não quer isso. E por outro lado, o contrário de todos esses sentimentos, veja que são vários sentimentos ruins que a gente pode trocar por um único sentimento, de 4 letrinhas, que é o amor. Do instante em que a gente substitui aí a sementinha do amor que está lá dentro do nosso coração, do mesmo jeito, esperando para ser regada, porque do instante em que ela for regada, ela também estende as suas raízes para dentro do nosso coração, se fixa no nosso coração e aí começa a crescer. E aí sim, você tem que estar perto de pessoas que vibram amor, para que você possa sentir também do regadorzinho dela, aquele regadorzinho, cair em você esse sentimento de amor, fazendo com que aquela sua árvore de amor, de alegria, se fortaleça e cresça de maneira grandiosa, de maneira esplendorosa. Porque quando a gente fala de amor, é interessante, né? Porque o primeiro amor que a gente sente, eu acho que é o amor de mãe. E o amor de mãe, veja bem, não é só para quem tem mãe. Às vezes aquela pessoa que exerceu o papel de mãe, às vezes a pessoa não tinha mãe, mas alguém exerceu aquele papel. E ali é o primeiro amor que a gente sente, né? Aí depois a gente cresce um pouquinho e vai sentir amor, sei lá, pela professora da escola, professorinha. Aí depois passa um pouquinho mais, você vai ficar apaixonado, o maior amor da sua vida pelo coleguinha da escola. É o meu maior amor. Passa um pouquinho disso, você começa a namorar. Aí, no seu primeiro namoro, você acha que você tem o maior amor do mundo. É quando a gente faz aquele monte de burrada, né? Tudo em nome do amor. Porque eu sou apaixonado, eu amo demais e tal. Ama mesmo, até acabar. Porque aí quando acaba vem o outro, né? O outro relacionamento. Aí começa de novo, tudo de novo. Aquele amor maluco, né? Que você fica doido. Até acabar também. Aí vem o terceiro. E assim por diante. Raros são os que ficam no primeiro, né? E assim vai, e a vida é assim. Tudo bem, tudo certo. Até que você encontra aquela pessoa que você diz, agora sim, amor da minha vida, vou ficar com essa pessoa. Beleza. Você fica com essa pessoa e acha que aquele amor que você está dedicando ali é o maior do mundo. Até que um belo dia, você segura uma coisinha na sua mão, que está berrando, chorando, porque acabou de nascer. Você troca aquele olhar, e aí você percebe que se você somar todo o amor que você teve a sua vida inteira, multiplicar por 10, por 100, por 1000, por 1 milhão, por 10 milhões, não importa. Vai ser muito inferior do que o amor que você está sentindo naquele momento. Muito menor. E com um detalhe, por mais que você fale, eu te amo, meu filho, minha filha, por mais que você fale isso, ele não vai entender o que você está falando. O nenenzinho está lá só chorando. Ele não vai entender o que você está falando, mas ele vai sentir exatamente o que você está sentindo. Olha só, é aquele sentimento, de novo, é aquilo que você irradia. E aí você acha que esse é o maior amor do mundo. Então vocês imaginam o amor que Deus tem por nós? Afinal de contas, Deus é amor. Ora, se não há nada maior do que Deus, nem mais forte que Deus, se Deus é amor, não há nada mais forte que o amor. É um raciocínio muito simples. Então, se cada um de nós, olha só, se a gente pode irradiar essa energia, se a gente tem condição de fazer com que esse amor aumente e envolva outras pessoas, da mesma forma que a raiva fazia, só que é o amor. O amor a gente quer que envolva outras pessoas. Nós queremos ser envolvidos pelo amor. Então, vamos plantar
essa árvore e cuidar bem dela do nosso coração, porque aí sim ela vai crescer uma árvore esplendorosa, gigantesca, que vai estender os seus galhos, e do instante em que ela estende os seus galhos, ela vai cruzar com o galho do cara do lado, que também tem muito amor, e que também está regando a árvore do seu coração, que está crescendo, e aí estas árvores vão se emendando, até que a gente consiga cobrir o mundo, e acabar com esse monte de coisa errada que está acontecendo. Nós estamos passando por uma guerra. Depois de uma pandemia, começa uma guerra. Veja se tem cabimento. Podemos acabar com essa guerra? Podemos. Como? Orando, pedindo a Deus e espalhando o amor que nós temos dentro do nosso coração para lá. Porque aquele mesmo amor que nós pensamos agora para os nossos filhos, imagine as mães daqueles jovens que estão indo para a frente de batalha. Imagina como está o coração delas. Então vamos mandar o nosso amor para elas, vamos mandar o nosso amor para lá. E aí eu convido todos vocês para que façamos um exercício de primeiro momento. Estamos todos, nós aqui presencialmente, essa turma toda que está aqui, e você que está em casa. Você que permitiu hoje que o Perseverança mais uma vez estendesse as bênçãos para dentro do seu lar. Aproveita hoje e se imagina dessa forma. Todos nós aqui inicialmente num vaso, formando o começo dessa floresta. Depois a gente vai para um jardim. De um jardim, aí sim, nos transformamos numa floresta que ocupe o mundo todo. E imagina esse mundo com estas árvores de amor, envolvendo todo o nosso planeta e irradiando a paz lá para a Ucrânia, para a Rússia e para tantos outros lugares que estão passando por outros conflitos. A paz aqui para a nossa cidade, para São Paulo, para o Rio de Janeiro, para Belo Horizonte, para o Brasil todo, da violência que acontece. Será que se a gente ocupar o mundo todo com um jardim, com uma floresta de amor, nós vamos ter tanta violência? Francamente, eu duvido. Então eu convido a todos vocês para que cada um de nós sejamos uma árvore dessa floresta e façamos com que o amor prevaleça nesse mundo, que é um mundo maravilhoso. Só está dependendo de que nós nos unamos mais e façamos com que esse amor transborde para envolver todos os cantos do planeta. Obrigado, meus amigos. Que Deus abençoe a todos vocês. Vamos amar, vamos amar.